Fala galera, o Flamengo venceu o Palmeiras por 3-2 no Maracanã, está de vez na briga pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo soube ser letal e aproveitar as brechas da zaga do Palmeiras e conseguiu fazer 3 gols dentro do primeiro tempo. Já o Palmeiras quis ficar bastante com a posse de bola, pressionando o Flamengo do início ao fim, e também assim que saiu o gol do Palmeiras no primeiro tempo, depois que o Léo Ortiz se machucou, o Flamengo ficou 1 minuto e meio com 1 a menos, o Palmeiras soube aproveitar com o Vitor Roque para empatar o jogo em 1-1. Então o jogo, primeiro tempo terminou assim, 3-1 para o Flamengo. Já no segundo tempo o Palmeiras quis pressionar bastante o Flamengo, bem parecido com o outro tempo, só que o Flamengo ficou se defendendo mais, não dando muitas brechas para o Palmeiras. Teve uma bola no travessão do Vitor Roque, que a bola desviou, e depois no finalzinho, já com o jogo praticamente acabado, depois do erro da defesa do Flamengo, deixou o ataque do Palmeiras fulminante, e no rebote o Gomes deu números finais da partida, que ficou 3-2. Então bora pro vídeo. Nesse jogo o Flamengo não tinha o Cebolinha, que está machucado no jogo contra o Botafogo, mas está praticamente o time completo. Ele praticamente repetiu o time que jogou contra o Botafogo. Dessa vez o Pulgar entrou como titular, que consegue ajudar bastante na marcação e deixar o Flamengo com mais segurança na defesa. Então foi a principal mudança que ele fez. E a dupla que está funcionando super bem agora é Arrascaeta e Pedro. Me lembra muito a dupla Petkovic e Adriano, que também foram bem letais em 2009. Vamos ver se esse time de 2025 vai ser tão letal quanto, e vamos conseguir esse campeonato brasileiro e também a Libertadores. Eu estou empolgado que a gente consiga os 2 campeonatos. Vai ser difícil, eu acho que vai ser briga contra o Palmeiras, tanto no Brasileiro quanto na Libertadores. Eu acredito que a final será Flamengo e Palmeiras na Libertadores também. Então bora para a escalação. Rossi no gol, Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. Nossa dupla de volante, Jorginho e Pulgar. O Pulgar está de volta e vai ser muito importante nessa reta final para o Flamengo. Nosso camisa 10, Arrascaeta, que está na sua versão artilheira e também com bastante assistência. Dessa vez fez um gol com passe do Pedro e retribuiu, deu um passe para o Pedro fazer o gol. E nosso ataque com Luiz Araújo na direita, Samuel Lino na esquerda, e nosso Pedro centralizado, que jogou muito, acabou com o jogo, mais uma vez com gol e assistência. Eu acho que essa reta final aí do ano, tanto a dupla Arrascaeta e Pedro vai trazer muitas alegrias para o Flamengo. Então bora pro jogo. Vamos às estratégias do jogo, começando pelo mandante Flamengo, que dessa vez não ficou com muita posse de bola, deixou o Palmeiras ficar mais com a posse de bola, mas soube aproveitar as brechas do time do Palmeiras. Quando ataca, deixa muito espaço na defesa, e o Flamengo soube ser letal com o Pedro, que entendeu muito bem o jogo, e daí teve gol com a Arrascaeta, com o Jorginho e do Pedro para finalizar. E já o Palmeiras quis ficar bastante com a posse de bola, pressionar bastante o Flamengo do início ao fim. A estratégia do Abel foi boa, só que o Palmeiras ficou com dificuldade no último passe, na finalização. Então teve bastante posse de bola e às vezes muito controle da bola, mais posse de bola e uma pressão, só que tinha dificuldade de fazer o gol. Foi mais ou menos isso, acabou fazendo 2 gols. Um gol foi muito bem, que depois de ter tomado o primeiro gol, conseguiu rodar bem a bola e fazer um gol de cabeça com o Vitor Roque. E no finalzinho saiu o segundo gol do Palmeiras, mas na minha opinião o jogo já estava resolvido. Então bora para o primeiro tempo. No primeiro tempo o Palmeiras começou com uma pressão inicial e mais posse de bola. Começou tendo muitas bolas paradas, escanteios, mas o Flamengo soube se defender muito bem. E teve uma jogada muito polêmica, que para mim, assim, é marcado pênalti aqui no Brasil, mas em alguns lugares do mundo não é marcado, um lance muito interpretativo, que na minha opinião o Jorginho esticou as mãos nas costas do Gomes, mas para mim não foi com aquela intensidade. O Gomes até conseguiu cabecear a bola,
mas em muitos lugares, aqui, normalmente aqui no Brasil é marcado pênalti nesse tipo da jogada. Então, pelo que eu vejo aqui no Brasil, deveria ter marcado pênalti, mas em outros lugares do mundo não teve aquela intensidade. Sempre tem essa questão da intensidade do quanto vai atrapalhar o jogador. O Gomes conseguiu cabecear, ele cabeceou para fora. Mesmo com esse toque, ele poderia ter feito gol. Então, em alguns lugares, dependendo do critério, não é pênalti. Aqui no Brasil, como eu escutei um pênalti, seria marcado um pênalti à brasileira, mas acabou rolando a bola. É um lance polêmico, não foi um lance claro, na minha opinião. Mas eu acho que aqui no Brasil deveria ter dado o pênalti, mas seguiu o jogo. Mas mesmo com esse lance, o Palmeiras continuou pressionando o Flamengo, e depois de uma bola parada do Rossi, ele viu que a zaga do Palmeiras estava meio aberta, ele deu no Pedro, o Pedro deu um giro espetacular e deu o passe para a Arrascaeta fazer 1-0 para o Flamengo, mas o Palmeiras já reagiu muito rápido, continuou pressionando o Flamengo, e depois de uma jogada que o Léo Ortiz saiu machucado, o Flamengo demorou para fazer substituição e ficou 1 minuto e meio com 1 a menos, sendo que esse 1 a menos era um grande zagueiro, que é o Léo Ortiz. O Palmeiras soube rodar muito bem a bola, conseguiu pressionar o Flamengo chegou a roubar a bola, mas não conseguiu sair com a bola. O Palmeiras voltou, continuou rodando a bola, e depois de um cruzamento o Vitor Roque empatou o jogo. O Vitor Roque fez um gol de cabeça para empatar o jogo em 1 a 1. Aí depois, com a entrada do Danilo, o Flamengo ficou mais seguro na defesa e o Palmeiras não teve tanta chance. No primeiro tempo a gente continuou com a bola, mas o Flamengo soube ser letal nesse jogo, e depois de uma jogada do Pedro, o Pedro recebeu a bola na área, o Bruno Fux fez pênalti, e o juiz marcou, o Jorginho foi para a cobrança, fez 2 a 1 para o Flamengo, e mais uma vez o Flamengo soube aproveitar muito bem as oportunidades, e no final, acho que uns 3 minutos depois, já estava no final do primeiro tempo, o Pedro roubou a bola do Aníbal Moreno, deu no Arrascaeta, o Arrascaeta deu um belo passe para o Pedro, invadir a área e chutar para fazer 3 a 1 para o Flamengo. Então o Flamengo fez tudo certo, não fez o jogo habitual de ficar pressionando com mais posse de bola, e muitas vezes o Flamengo tinha bastante posse de bola e não conseguia ser letal e dar números bons ao jogo de gols. E dessa vez foram poucas finalizações, mas 3 no alvo, e o primeiro tempo terminou assim, 3 a 1 para o Flamengo. No segundo tempo continuaram com as mesmas estratégias, principalmente o Palmeiras, que estava atrás do placar, tendo que correr atrás, que já estava 3 a 1 para o Flamengo. Pressionou mais uma vez bastante, ficou com mais posse de bola, mas eu acho que no segundo tempo ainda teve menos chances de gol, não conseguiu sair da defesa do Flamengo, de bloquear a defesa do Flamengo. E o Flamengo soube se defender muito bem, atacou menos, mas quando foi para o ataque, nos contra-ataques levou muito perigo, mas teve muito menos chances no segundo tempo, tanto é que teve poucos chutes, e o Palmeiras teve muitas finalizações para o gol, mas a maioria sem muito perigo ao gol do Flamengo. O lance mais perigoso no segundo tempo foi uma bola do Vitor Roque, que ele chutou, desviou na zaga do Flamengo, bateu no travessão. As outras bolas sem muito perigo para o gol do Rossi. E no finalzinho o Flamengo teve algumas chances de fazer o gol no segundo tempo, lá para os 40 minutos, e nos acréscimos, no finalzinho, com 3 minutos de acréscimo, o Palmeiras conseguiu fazer um contra-ataque rápido em cima do Flamengo. O Flamengo, eu achei que deu bobeira, e o Palmeiras soube furar a defesa do Flamengo. Eu não lembro quem deu o chute, acho que foi o Vitor Roque, mas eu não tenho certeza. E no rebote o Gomes tinha acompanhado a jogada toda, deu um chute de pontinha dos pés, e deu os números finais ao jogo, terminou 3 a 2, e o Flamengo conseguiu essa vitória importantíssima para a briga no Campeonato Brasileiro. Deixem nos comentários o que vocês acharam desse jogo.
E o que vocês acharam dessa brilhante jogo do Pedro? Quero que vocês deixem nos comentários. Se inscrevam no canal, ative o sininho. Grande abraço.